Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Eldorado, Ministério Admel, a qual está sob a sábia direção o pastor Marcos Teles e superintendente da Escola Dominical, Vilmar Lopes. E essa que vos fala, professora Ângela Maria Freire, louvado seja Deus pela misericórdia de Deus. Estaremos dando início à lição número 3 do segundo semestre desse 2021, a qual nós vamos falar a respeito dos propósitos dos dons espirituais, mas nesta manhã quero falar a respeito da primeira categoria desses dons espirituais, que é o dom de revelação. Louvado seja Deus. Dom de revelação, a qual serve para orientação da Igreja de Cristo nesta terra. Louvado seja o nome de Jesus. A introdução diz o seguinte: o teólogo pentecostal Stanley Orton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, 8 a 10 em três categorias: revelação, poder e expressão. Três dons em cada categoria. Na lição dessa semana, estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, que é os dons de revelação. Estes são concedidos aos servos de Deus para aconselhamento e orientação da Igreja do Senhor. O texto áureo nos fala o seguinte: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tenha salmo, tenha doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22. A verdade prática nos diz: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Olha bem, irmãos, prestamos bem atenção neste detalhe da verdade prática. Está falando que os dons de revelação divina, são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Irmãos, revelação divina, não é revelação da carne, é revelação divina. A revelação quando é divina, a gente toma posse, a gente aceita, a gente entra em propósito com Deus, e Deus continua dando sabedoria e discernimento da situação. Louvado seja Deus, porque nesse tempo muitos têm sido enganados, mas aqueles que estão em Cristo Jesus não fica enganado, porque Deus é fiel. Louvado seja Deus. A palavra de Deus nos fala nessa lição no ponto 1, palavra da sabedoria. O conceito diz: o termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário eletrônico House, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, 8, refere-se a uma capacitação divina, sobrenatural, tomada de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, e não a sabedoria do homem, é a sabedoria de Deus. Ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais. Pensamos bem, se Salomão não tivesse a sabedoria divina, o que ele faria com aquelas duas mulheres ali? Mas ele, quando ele pediu a Deus, que Deus falou, que ele pedisse o que ele quisesse que Deus lhe daria, ele pediu sabedoria. Porque se ele não tivesse sabedoria, ele não teria
uma palavra para aquelas mulheres, e naquele momento, quando ele agiu daquela forma, a mãe verdadeira deixou o filho com a outra porque queria ver o filho vivo. Então temos que ter palavra sábia, palavra de fé, palavra de amor, palavra de esperança, mesmo na revelação. Tem revelação que não é para nós entregarmos. Tem revelação que é para nós estarmos orando para orientação da igreja. Não podemos entregar de qualquer maneira, temos que ter orientação de Deus para poder entregarmos a revelação. A Bíblia e a sabedoria. Ponto 2. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem pleno e claramente evidenciado como na nova, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos de quem? De José. José interpretou os sonhos do faraó, o filho de Jacó. Ele não é apenas interpretador de sonhos, mas trouxe orientação sábia para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava por vir. A habilidade do rei Salomão em resolver a causa complexa igualmente é um admirável exemplo de dom de sabedoria no Antigo Testamento. No Novo Testamento, podemos tomar como exemplo de palavra de sabedoria a exposição da Escritura realizada pelo diácono e o primeiro mártir cristão Estevão. O livro de Atos nos conta que os sábios da sinagoga, chamados de libertos, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. É tremendo, irmão. É tremendo, então nós temos que ter um espírito de sabedoria para a revelação do Espírito Santo à igreja. A palavra de Deus diz que situação difícil, vamos orar, vamos pedir orientação ao Senhor para que Ele nos revele como devemos proceder nesta situação. E nós estamos vivendo este momento hoje. Muitos estão em pânico, muitos estão em desespero, porque estão sendo levados por revelações que não vêm de Deus. E é muito séria essa situação. Olha bem que José, ele foi sábio. Ele foi sábio quando o faraó pediu, para ele decifrar o seu sonho. Ele não foi por pessoa, ele não foi pela carne, mas ele foi pelo Espírito. E a palavra de Deus nos orienta a isso. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir manifestação deste dom com o nosso desejo pessoal. Quantos estão atrás de revelações? Vê se Deus vai revelar um emprego bom, um salário bom, só coisas pessoais. Esquece que a revelação são divina. E a palavra de Deus diz que isto é um perigo, quem está atrás de certas revelações, pode até morrer, tanto espiritualmente como materialmente, porque tem tantas revelações que são da carne e que depois as pessoas ficam frustradas. Porque a revelação que é de Deus, Deus não dá frustramento a ninguém. E a palavra de Deus diz, tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. Tem dons, irmãos, tem revelação que Deus nos dá, que nós não podemos passar para o outro, porque não é tempo. E quando passamos, temos que ter sabedoria de como vamos passar, porque nem todo mundo tem um discernimento como você tem com o dom que Deus te deu. Então, portanto, tenhamos cuidado diante daquilo que Deus tem colocado em nossa mão. Porque quando nós temos que passar a revelação, que ela é de Deus, porque não podemos passar a revelação que não é de Deus, revelação da carne, porque quem anda em espírito não anda
enganando, então a palavra de Deus diz, quando nós temos que passar, quer ouça, quer deixar de ouvir, nós temos que falar, porque é Deus que mandou. Temos que falar, porque se nós não falarmos, nós vamos sofrer por essa consequência a qual acovardamos. Palavra da ciência. O que é? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito Santo acerca das revelações dos mistérios de Deus. Conforme aborda Stanley Orton em sua teologia, este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente, para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Olha bem, o que fazer com as coisas ocultas? O que fazer? Tem coisa que não é para nós saber. Tem coisa que não é para nós falarmos. Então nós temos que orar e apresentar o Senhor para que o Senhor revele em cada coração ou no tempo oportuno ser revelado. Sua função, a função da palavra da ciência. O dom da palavra da ciência não visa propósitos trivais, como de descobrir o significado do tecido do tabernáculo ou a identidade da mulher de Caim, etc. Isto é mera curiosidade humana, e o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural deste dom tem finalidade de preservar a vida da igreja, livrando de qualquer engano ou artimanha do maligno. Muitos procuram alguém que está revelando através de uma carteira de identidade, através de um número de CPF ou até mesmo através de um endereço. Deus, ele conhece o seu documento, Deus conhece a sua identidade, Deus conhece o seu endereço. Não precisa ficar através dessas revelações, atrás dessas revelações, porque a revelação ela vem de Deus. Busque ao Senhor, consagre a sua vida, ore, medita na palavra e você vai ver coisas grandiosas o Senhor tem para te revelar. Louvado seja Deus. O exemplo bíblico da palavra da ciência. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo-se em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos do inimigo. Deus, ele revela os planos do inimigo, irmãos. Deus revela, não precisa se preocupar. O inimigo ele pode ter estratégia, mas quando ele monta a estratégia, Deus já te deu a sua há muito tempo primeiro. Outro exemplo foi revelado, a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais do profeta. No Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Paulo desmascarou a mentira de Ananias e Safiras. Olha aí, irmãos, a revelação. A revelação não tem nada oculto para o Senhor. A mentira pode estar na vida de alguém oculta para ele, mas para Deus não está oculto. Para Deus não tem nada escondido. Deus revela o escondido, Deus revela o presente, o passado e o futuro. Louvado seja Deus. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Louvado seja Deus. O maligno tem enganado a muitos, e muitos têm se levado pela seguinte forma: estou no tempo da graça, estou vivendo o tempo da graça. O tempo da graça nós estamos vivendo, mas pagaram com a morte. Ananias e Safira estavam vivendo no tempo da graça, mas pagaram com a morte pela mentira, pensando que estavam enganando a Deus. Ninguém engana a Deus.
Deus revela o oculto, o escondido, louvado seja Deus. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Muitos falam assim: por que Deus não revela? Fulano que está em prostituição, fulano que está assim, fulano que está desta forma. Não é para isso o dom de revelação. O dom de revelação é para edificação da igreja, é para orientação da igreja de Cristo, para a igreja estar orientada para se livrar, para afastar de algo mal, de algo tremendo que está por vir. Agora iremos falar sobre o ponto 3 dessa lição, que fala sobre discernimento dos espíritos. O dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego diáxis, a palavra discernir significa julgar através de distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Segundo Starley, afirma que o dom envolve uma percepção capaz de distinguir espírito, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Nós vemos o seguinte: quantos ataques, quantas manifestações malignas têm surgido contra a igreja de Cristo nessa terra. Então o Senhor dá as revelações para proteger a igreja dele nesta terra. As fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens de manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Os 3 manifestam as suas ações espirituais, mas só uma nós temos que obedecer: as manifestações de Deus, porque Deus, ele sempre trabalha em prol do teu povo, louvado seja Deus. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto de ordem divina ou da mente humana, onde ainda de origem maligna. Ela pode ser, olha, preste bem atenção, uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina ou da mente humana ou ainda de origem maligna. Como saber? Aqui o dom de discernir os espíritos tem um papel essencial de preservar a saúde espiritual da igreja. Só é enganado quem não busca, quem não medita, quem não pede a Deus o discernimento. E o discernimento do Espírito é para isso, para que nós discernimos se o Espírito é de Deus ou não. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo, o discernimento do Espírito não é habilidade para descobrir as faltas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. O dom é uma permissão para nós ter a capacidade sobrenatural dada por Deus para discernir a origem e a manifestação dos dons espirituais. Origem, natureza e manifestação dos dons espirituais. Quando o Senhor revela algo, Ele está querendo proteger a igreja sobre algo que está por vir. Quando o povo estava ali, os inimigos estavam preparando, montando todo o esquema para poder atingir o rei da Síria, o que fez? Deus mostrou toda a estratégia que existia. Deus mostrou tudo. E eles se achavam que estava tudo preparado e que ninguém sabia de nada, mas Deus já tinha revelado para eles toda a estratégia. E é assim que Deus faz para a igreja dele. Por isso é necessário nós estarmos sempre buscando ao Senhor, para o Senhor revelar quais são as estratégias do inimigo. E nesses últimos tempos nós estamos vendo
como que o inimigo tem batalhado contra a igreja de Cristo nessa terra, contra o povo que muitas vezes está dormindo. E é por isso que a palavra de Deus nos fala: acorda, igreja, acorda, igreja. Nós temos que acordar enquanto é tempo, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. O sangue de Jesus nos garante a vitória. Discernimento dessas manifestações. A palavra nos ensina que os espíritos devem ser provados. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo da Sagrada Escritura, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. E é por isso que precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. Não podemos ser levados por toda a roda de engano. Quantos estão indo em tantos poços buscar revelações e esquece de buscar a verdadeira revelação que está na palavra de Deus? O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo, que já opera neste mundo. Nós estamos vendo isso a todo instante, a toda hora, nesses últimos dias. Quantos tentando enganar os escolhidos? Quantas pessoas em determinado dia deste mês ficaram, do mês anterior, ficaram trancados em casa, cancelaram todos os compromissos que tinha por causa de revelações do homem. Então nós temos que estar atentos, nós temos que estar vigilante. E o Senhor continua falando conosco, que nós venhamos a ter uma igreja afirmada em Cristo, buscando o dom da revelação ao Senhor, para não sermos levados por falsos profetas, por enganadores. Por esse motivo, temos que estar baseado na palavra. Baseado na palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. E o Senhor nos fala que nós vamos conhecer os frutos que produzem. É o caráter do ser humano. Não é qualquer um que pode entregar uma revelação, porque ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter experiência com Deus, ele tem que saber ter a sabedoria divina. Ele pode ter muito certificado, ele pode ser pessoas de renome, mas o renome dele tem que estar no céu. Essa é a característica do servo de Deus, porque aquele que tem o Senhor, aquele que tem a característica do Senhor, ele vai revelar aquilo que vem do alto, aquilo que vem do céu e não que vem da carne. Revelação não é aquilo que queremos ouvir, é aquilo que precisamos de ouvir. Louvado seja Deus. Por isso, nós ficamos atentos a esta palavra. A conclusão nos diz: a igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom de discernimento dos espíritos, que Deus concede à sua igreja, dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Busquemos, irmãos, busquemos a cada dia os dons da revelação. Deus tem revelação para você. Ele precisa que nós estejamos em comunhão com Ele, diretamente com Ele, não indo em postos estranhos buscar revelação. E que Deus nos abençoe, que nós venhamos ter um mês abençoado, um ano abençoado, se for da permissão de Deus, e que tudo isso vai passar, porque o que Deus tem revelado para nós é muito maior. E ficam na paz, Deus que abençoe, em nome do Santo de Jesus.